Fala tu para mim aí. É bem provável que ao olhar para o céu, tu saiba identificar um planeta, não é não? Não é possível, não é não, Betinho, que em algum momento da tua vida tu não tenha aprendido que planetas são mais brilhantes e que eles não piscam. Agora deixa eu te perguntar, tu sabe me dizer qual é a definição astronômica de planeta? E principalmente, quais foram as motivações para terem criado essa definição e quais as implicações disso? Ficou curioso? Sim ou não? Então vem comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta aí, Betinho. Planeta vem do grego planet, que em português quer dizer vagabundo. É, é isso mesmo. Essa era a definição de planeta que se tinha há milhares de anos, mas que em 2006 foi redefinido pela União Astronômica Internacional. É que assim, na antiguidade, quando os gregos, por exemplo, olhavam para o céu, eles achavam que as estrelas elas eram fixas entre si, que ao girar, né, ao longo da noite, todo mundo girava junto e as estrelas não se mexiam. Porém, 5 delas não seguiam essa regra e eram eles: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Por isso, foram chamados de vagabundos, de errantes de planeta. E sabia que eles já chegaram a considerar até a Lua e o Sol como planetas? O que faz sentido, né, na visão daquela época. Porque imagina, você não tinha tecnologia nenhuma como que se tem hoje. Não tinha ninguém para te dizer quem era quem. E aí você observava o céu, via tudo girando em torno da Terra, então era natural chamar esses caras de planetas, né? Mas foi Aristarcos de Samos, no terceiro século antes de Cristo, quem mudou esse panorama, quem passou a colocar o Sol como o centro do universo e a Terra como um planeta igual aos outros. Bom, pelo menos é o que a gente sabe, né, de registro. No entanto, ele não teve tanta sorte, porque a visão da época era mais predominante. Por mais que eles demonstrassem matematicamente, não se tinha ainda o crédito, a percepção da natureza como se tem hoje. Então, ele meio que passou batido, né? Já indo bem mais adiante, no século XVI, Nicolau Copérnico teve um pouco mais de sorte. Ele se perguntou: e se a Terra fosse um planeta que nem os outros? E o Sol estivesse no centro do universo? Então ele passou com uma matemática já bem mais rebuscada, ainda não tinha inventado o telescópio, então não dava para fazer observação a esse respeito, mas ele conseguiu ter um refinamento muito melhor do que teve Aristarcos na sua época. Claro, nós estamos falando de uma diferença de quase 18 séculos, né? Mesmo assim, ele ainda encontrou forte resistência, porque os ptolomaicos na época eram muito mais convincentes, que era o modelo que se chamava, né, modelo ptolomaico aristotélico, ou geocêntrico, né, no conhecimento atual, que era o que considerava a Terra como sendo o centro do universo, onde tudo gira em volta. Esse modelo era muito mais aceitável para a comunidade na época. A indagação básica de Nicolau era a seguinte: se o Sol está no centro, então todos os planetas giram em volta. E como a Terra é um planeta como todos os outros, isso explica a variação da posição desses planetas ao longo do ano. Por exemplo, o caso de Marte, que a um determinado momento parece que ele está voltando. E isso é facilmente explicado com o modelo de Nicolau Copérnico, que é o modelo heliocêntrico. E nos séculos seguintes, com a evolução das ferramentas matemáticas, além, é claro, do advento dos telescópios, a definição de planeta ainda não mudou. E novos objetos foram sendo descobertos e incorporados àqueles já existentes, né, da categoria de planetas. Então, Urano foi descoberto em março de 1781, já Ceres em janeiro de 1801. E foi a partir dele que o problema da definição de planetas começou. Que olha só, nos anos seguintes foram identificados mais outros corpos da mesma região onde se localiza Ceres. Ele está ali entre Marte e Júpiter.
Então, por exemplo, Pallas foi descoberto em 1802, Juno foi em 1804, e aí 3 anos depois foi a vez de Vesta. Então, logo os astrônomos da época perceberam que Ceres não era um planeta exatamente, mas um corpo grande que fazia parte de uma população muito ampla de objetos do cinturão de asteroide, que foi o nome que se deu àquela região ali. E a história continua. Netuno foi descoberto em setembro de 1846. Ele foi descoberto matematicamente. Agora deixa eu contar. Betinha, é interessante essa história. Olha só, escuta aí. Naquela época já era conhecida a lei da gravitação universal. Então estava bem estabelecido. E aí eles foram estudar a órbita de Urano. E eles percebiam que a órbita de Urano não fazia parte do comportamento que era esperado, levando em consideração o Sol, gravitacionalmente, né? As forças gravitacionais atuando lá em Urano, ele passou a ter um comportamento que era inesperado do ponto de vista da gravitação universal. E aí foi então que foi sugerido a existência de um outro planeta, né? De um oitavo planeta, que poderia ser a causa da perturbação de Urano. E aí se perguntaram, né? Onde é que pode estar esse planeta? Em que local? Fizeram as contas direitinho, então ele deveria estar aqui. E aí apontaram o telescópio para lá e adivinha? Encontraram o planeta. Olha que legal. Aí ele foi chamado de Netuno. O curioso é que tempos depois foi feita a mesma coisa com Netuno. A órbita dele não parecia corresponder à órbita esperada pelas leis da gravitação universal. E aí, todo mundo empolgado já, né? Vamos procurar esse nono planeta. E então, em 1930, Plutão foi descoberto. E assim como Ceres, ele também logo foi chamado de planeta. E ainda para resolver o problema, né? Tá aí. Encontramos o sujeito responsável por provocar as perturbações na órbita de Netuno. Só que não foi bem assim a história, né? Infelizmente, a sua massa era muito pequena para provocar esses efeitos. Mas mesmo assim, eles continuaram procurando. E aí foram descobrindo os novos objetos. E então que temos os primeiros problemas com Plutão. Então, Plutão não dava para ser considerado mais como um planeta, né? Porque com uma órbita excêntrica, ele também não se parecia com nenhum dos planetas já conhecidos. Além disso, ele ainda tinha uma lua chamada Caronte, que nem dá para chamar exatamente de uma lua, porque ela tem praticamente metade do tamanho de Plutão. Nesse contexto, seria prudente assumir Plutão como um planeta duplo? Olha aí, Betinho, já os problemas com a definição aí, começando, né? Já não basta procurar com Plutão, aí agora ainda vem mexer com a própria definição de planeta. E aí, bem mais tarde, em 2002, foi descoberto o Quar, que inclusive dá um vídeo bem interessante para a gente falar sobre ele. Em 2003 já foi a vez de Sedna, e 2 anos depois já foi Eris, que inclusive é maior do que Plutão. E daí em diante foram descobertos mais de 200 objetos, todos naquela região que fica depois de Netuno. Daí eles são chamados de objetos transnetunianos. Então veio a necessidade, assim como o Ceres, de mudar a qualificação de Plutão como planeta para uma outra categoria, assim como foi Ceres, né? Só que diferentemente de Ceres, a época agora é outra. Né? Diferentemente do passado, o ensino escolar atual já havia consolidado Plutão como planeta. O mundo já enxergava ele dessa forma. A imprensa e toda a sociedade já estavam acostumados com essa visão de 9 planetas. Mas olha, foram as novas descobertas quem realmente pesou na balança contra essa classificação de Plutão e sobre a própria definição de planeta. Do contrário, deveria ser coerente, então, reconhecer mais de 200 objetos como planetas também. E aí, né, Betinho? Já é difícil memorizar 8 planetas. Já vale 200, né? E então, após ampla discussão e debate, em 2006, finalmente a União Astronômica Internacional resolveu redefinir o conceito de planeta. E as condições são as seguintes, olha só. Planeta é o corpo celeste que A. Está em órbita ao redor do Sol. B. Tem massa suficiente para que sua autogravidade supere as forças do corpo rígido, de modo que assuma uma forma de equilíbrio hidrostático, quase redonda. E C. Limpou a vizinhança ao redor de sua órbita. Dito de outra forma, vou te explicar de uma maneira menos técnica, né?
Vamos lá. Primeiro, ele precisa girar em torno do Sol. Segundo, ele precisa ser esférico ou quase esférico, né? Ou seja, a massa dele deve ser tamanha que ela se compacte de maneira a ficar aproximadamente esférico. A gente chama de que ele diz lá com um equilíbrio hidrostático, né? E 3, ele precisa ser o manda-chuva da sua órbita. Não tem que ter ninguém nem comparável ao seu tamanho. É claro, vão ter objetos menores sim, mas eles têm que ser muito menores se comparado à massa desse planeta. Então, um objeto tendo essas 3 condições, ele pode ser qualificado como um planeta. Ah, mas e Plutão? Como é que fica aí então? Pois é, ele teve que ser requalificado. E aí criou-se uma nova categoria chamada de planetas anões. Ele tem que seguir aquelas 2 primeiras condições, girar em torno de uma estrela, ter um formato aproximadamente esférico, porém ele não pode girar em torno de um outro objeto, como acontece com as luas, né? Porque tem luas de alguns planetas, por exemplo, Titã, lá de Saturno, que é maior do que Mercúrio. Mas ele não é chamado de planeta, nem planeta anão, porque ele gira em torno de um planeta, né? E os outros objetos? Ela também definiu uma classificação para isso. Todos os outros objetos, exceto satélites que orbitam o Sol, devem ser referidos coletivamente como pequenos corpos do Sistema Solar. E finalmente temos aí essas condições que explica razoavelmente bem a situação do Sistema Solar. Só que essa definição ela não agradou todo mundo. Teve ainda cientistas que discordaram dessa visão. Uns diziam que ela estava mais preocupada em limitar a quantidade de planetas, outros já argumentavam que ela não abarcava todas as condições. E uma parte disso é verdade, sim, porque ainda não falei de um ponto crucial agora, que são os exoplanetas. Eis aí um problema sério de definir os exoplanetas. O que é exoplaneta? São aqueles objetos que foram descobertos fora do Sistema Solar. Aqueles objetos que giram em torno de uma estrela que não seja o Sol. E aí vem o problema, né? Às vezes esses objetos estão tão longe que os métodos utilizados para detectá-lo não dá conta de verificar todas essas regras da definição de planeta. Como, por exemplo, não vou entrar em detalhes sobre essas técnicas ainda, isso pode ficar para um outro vídeo, para não ficar longo demais, né, aqui. Mas essas técnicas, às vezes, não dá para perceber que aquele objeto é o manda-chuva da sua órbita, porque esses objetos estão tão distantes que a tecnologia que nós temos hoje não dá conta de resolver isso. E tem técnicas que às vezes você nem precisa ver o objeto, mas sabe-se que ele está lá. Então, olha só os problemas que essa definição gera para exoplanetas. O critério de limpar a vizinhança orbital, por exemplo, é extremamente difícil de aplicar no caso de exoplanetas. Em sistemas distantes, não conseguimos observar com clareza se um exoplaneta é dominante ou não na sua região, porque, né, a tecnologia não é suficiente para enxergar em alta resolução esses objetos distantes. Às vezes não dá nem para enxergar, porque um objeto passa na frente da estrela e que você consegue ver apenas a redução do brilho da estrela. E aí você sabe que passou um objeto ali. E aí provavelmente pode ser um planeta. E isso é um dos métodos, né? Porque tem outros métodos que é por espectroscopia. A gente vai conversar em detalhes em outro vídeo a esse respeito. Bom, eu não aconselho muito você ficar analisando a natureza, a ciência no geral, através de definições. Porque definições, elas são efêmeras. Elas dependem muito daquilo que a gente conhece no momento. E o conhecimento, você sabe, né? Ele vai evoluindo à medida que novas descobertas são realizadas. E então, como é que a gente faz para estudar? Uma outra maneira é você focar na fenomenologia. E aí, uma vez que você entende como é que se dá o processo do qual a formação desses objetos acontecem, fica fácil, então, de defini-los, mesmo que seja de uma maneira mais não tão precisa, mas fica muito mais fácil de ser entendida. Sobre isso, esses detalhes e muito mais, eu vou falar com vocês nos próximos vídeos. Então, muito obrigado pela sua atenção, eu fico por aqui e até a nossa próxima jornada astronômica. Valeu! Falta de esculhambação subir aí, sabia? Falta de absurdo.